Eu sou Vanusa Cardoso, sou quilombola do território de Abacatal, bolsista do projeto Alternativas de Desenvolvimento Decolonial, uma conta-cartografia dos territórios urbanos de povos tradicionais no Pará e em Minas Gerais. Sou graduanda de Ciências Sociais na Universidade Federal do Pará, bacharelada em Antropologia. Trabalhei no território com as entrevistas, com os questionários. As entrevistas foram realizadas por jovens e adultos e contaram com a participação de lideranças políticas da coordenação da Associação de Moradores desse território. A maioria dessas entrevistas alcançou as mulheres porque na comunidade o ativismo feminino se destaca em diversos aspectos, desde a sua organização social e política, como em outras frontes, né, em outros frontes de batalha, de luta. Essa pesquisa ela se iniciou agora, em 2020, e tem um período até o meio de 2021. A pesquisa busca estudar como se formam e são geridos territórios tradicionais. Os casos de estudos se encontram no Pará, junto e vinculado à Universidade Federal do Pará, e em Minas Gerais, vinculado à Universidade Federal de Minas Gerais. No Pará, os casos buscam distribuir esse desenvolvimento dentro da região metropolitana de Belém e entornos, e na região metropolitana de Santarém. A pesquisa pretende identificar pontos importantes dentro das comunidades e desenvolver uma cartografia colaborativa em que possa ajudar na representação local, que possa pautar lutas, servir como um material informativo, didático, ajudando nas agendas comunitárias que esses territórios já enfrentam. Na região metropolitana de Belém e em torno, o projeto está sendo trabalhado em parceria com o território da Reforma Agrária, na Ilha de Mosqueiro, com os indígenas estudantes da UFPA, que residem no processo de graduação no bairro do Guamá, com a Ilha do Maracujá, no Acará, uma comunidade também ribeirinha, e com o território quilombola de Abacatal, em Ananindeua. O território quilombola Abacatal, o TEC, se localiza na área rural, na margem sul do município de Ananindeua. Antes o acesso à capital era pelo Igarapé Uriboquinha e pelo rio Guamá. Hoje é feito pela Estrada do Aurá, aproximadamente entre 7 e 8 quilômetros de distância da BR-316 até a portaria da nossa comunidade, do território. Nós, moradores do Abacatal, nos autodeclaramos quilombola, comunidade negra, rural, com descendência de africanos escravizados, que remonta os anos de 1710 em diante. Entre as chamadas provas arqueológicas, conservamos um caminho de pedras construída à mão de obra escravizada. O território tradicional é compreendido por nós como um espaço ocupado por um grupo étnico que faz uso coletivo da terra, divide sua produção e estabelece uma relação de troca com a natureza. Ou seja, nós nos vemos parte integrada da natureza. Costumamos dizer que nós e a natureza somos uma só vida. Nosso território é coletivo, a terra foi conquistada, a titulação coletiva em 1999, e hoje ocupamos uma área territorial aproximadamente de 528 hectares. A última estimativa de dentro do território e o último levantamento que fizemos agora também no processo da pandemia é que somos 152 famílias, aproximadamente 520
habitante. Aqui em nosso território, a posse da terra é regularizada, os lotes são coletivos, tendo os pais como titulares e os filhos como herdeiros, ocupantes do mesmo lote. Nossa organização política conta com a Associação dos Moradores e que é uma entidade de maior representatividade, interna e externamente. Nossa terra não pode ser vendida, então para uma pessoa de fora se tornar um morador, precisa casar ou ter uma relação, uma união estável com alguém da comunidade. A principal fonte de renda do território hoje é ainda a agricultura familiar, o extrativismo, usado também para o consumo próprio e como prática de economia solidária. A maioria das famílias tem roça de mandioca, produz carvão, pesca, caça, cria pequenos animais como frango, galinha caipira, porcos, peixe, esses animais. Cultiva pequenas plantações de frutas e hortas e de uso medicinal. Existem também moradores que são funcionários públicos da Prefeitura de Ananindeua, contratados por empresas privadas, aposentados e outros prestam serviços eventuais na cidade de Ananindeua, que é a cidade, e Belém, que são os municípios, né? A capital e o município mais próximo. Para o desenvolvimento de projetos sociais, culturais e econômicos, contamos com a parceria de parceiros. Nas entrevistas foram citados alguns parceiros, né? Temos a FASE como uma parceira há mais de 25 anos, uma organização não governamental que nos apoia com projetos, com formações e outras formas de ajuda. A Emater, que é uma instituição do governo, presta assessoria e também acompanhamento técnico dentro da produção, da criação. A UFPA, que é a universidade a qual mais de 46 alunos da comunidade graduandos são vinculados, então tem um processo e uma parceria de conhecimento. Os projetos sociais chegam por meio da associação dos moradores, sendo submetidas à assembleia para encaminhamento necessário e a sua efetivação. A comunidade ela foi formada por meio de herança dos nossos antepassados e pela história da oralidade. Nas entrevistas foi destacado a importância da organização coletiva para a manutenção da vida em comunidade, ressaltando que o futuro dos filhos e das crianças dependem da garantia e da preservação do território. Dentro da comunidade existem diversos grupos, como a Associação dos Moradores, que é a principal, igrejas evangélicas e católicas, e grupos culturais, como de música, dança, artesanato, alimentação. As lideranças comunitárias são escolhidas por meio de eleição pelos moradores, que cumprem suas responsabilidades com a associação. O mandato é biênio, são 2 anos para cada coordenação. O bom relacionamento depende também do cumprimento das normas e regras internas do território, como o regimento interno e outras formas de protocolo de segurança que a gente vem adotando na comunidade. A comunidade, ao longo dos anos, organiza eventos culturais, festas e festividades. Aqui estão algumas delas, constituídas por um calendário local, através do planejamento anual do calendário, tanto festivo como de ações dentro da comunidade, e grupos que mantêm e divulgam nossa herança e nossa tradição, e que defendem, né, nossa herança, nossa tradição, como resistência. Aqui estão algumas notícias relacionadas à nossa história, lutas e conquistas, com destaque para a representatividade da liderança feminina, na sua grande maioria, os grupos
e qualquer organização política, na maioria, são organizados e encaminhados por mulheres. A infraestrutura presente na comunidade, o que a gente consegue ver como infraestrutura, é a energia elétrica, mais precária, a água, que é captada de poços constituídos nos quintais das casas, seja ele artesiano ou de boca aberta. Não há saneamento básico e os serviços de saúde pública são insuficientes para a demanda da comunidade. A nossa relação com a cidade é mais comercial, por conta da compra e da venda de produtos. O espaço urbano é utilizado para o acesso à educação pública, do ensino fundamental maior, ensino médio e universidade. Os serviços de saúde especializados, projetos e cursos ofertados por organizações sociais. Os entrevistados identificaram o urbano como um espaço que dispõe dos meios de comunicação, de alguns alimentos que não são produzidos na comunidade, dos meios de transporte e de todo o sistema de mídia social. De modo em geral, os espaços urbanos são comprados alguns itens da cesta básica, o que a gente não produz dentro da comunidade, e materiais e objetos de consumo familiar, né? O espaço rural é identificado como um meio ambiente da comunidade, o modo de vida, a produção agroextrativista, agricultura familiar, a relação, a criação com animais, a plantação em consórcio de frutas, o cultivo da mandioca, a extração de seus derivados, que ainda é muito forte na comunidade, o tucupi, a goma, a tapioca, a farinha. Os produtos são consumidos pelas famílias e comercializados em feiras na cidade, no município de Ananindeua. Algumas de nossas lutas e reivindicações pautam a melhoria da estrada de acesso à comunidade, uma praça onde os nossos mais velhos e as crianças e os jovens possam estar numa relação com a cultura e o esporte, um espaço cultural, que a escola complete todos os níveis até o ensino médio. Temos professores graduados dentro da comunidade, os funcionários da escola são todos quilombola e são todos graduados, então o que não nos impede de alcançar, né, uma escola de nível médio. Os entrevistados também consideram que as pessoas de fora têm uma visão distorcida da comunidade, principalmente sobre o grau de escolaridade, que ainda acham que a comunidade ainda não avançou e que não tem conhecimento de seus direitos. Em suas falas, grande parte dos entrevistados defendem que dentro da comunidade prevaleçam o respeito familiar e a solidariedade, o que ainda é muito forte na comunidade. Lá fora, na cidade, consideram que isso é diferente, porque, como relatam, é comum os casos de racismo. Além das casas de moradia, a comunidade conta também com a sede da Associação de Moradores das Igrejas Evangélicas, uma igreja católica, uma seara de Umbanda, que é a religião que também está ressurgindo dentro da comunidade, uma escola pública de ensino fundamental menor, um ponto de acesso à saúde, né, que é um postinho que a gente fala, um campo de futebol, 3 casas de farinha comunitária pequenas, mercearias onde vende alguns itens da cesta básica, bares e um clube de lazer, assim como o Igarapé, que fica localizado ao final do Caminho das Pedras. Quando perguntei como os moradores imaginam o território de Abacatal daqui a 10 anos, todas as respostas mostram a preocupação com os empreendimentos e projetos que ameaçam diretamente o território, em nome de um suposto progresso que não nos inclui, e sim nos afasta e continua segregando aí
vários territórios. Alguns prevê que a situação para seus filhos e netos sejam difíceis frente ao avanço da urbanização e apontam as necessidades de união e constante luta para se conquistar vitórias. Alguma das margens da estrada, a construção de conjuntos habitacionais no entorno muito próximo da comunidade, o desmatamento, a poluição, o assoreamento de rios que cortavam a comunidade, braços de igarapés, de forma mais recente, novos projetos que ameaçam o território, como a implementação da subestação de energia elétrica, que é uma área muito grande onde é visível o racismo ambiental, é o linhão de energia, a construção de uma nova rodovia que está sendo pautada pelo governo do estado, uma rodovia privada, né, que ele julga que vai desafogar o trânsito e melhorar o estado, a metropolitana, a capital, somanda, né, as ameaças desses empreendimentos. Estamos vivendo nos últimos tempos uma ameaça constante às violências. A gente pôde e já passou por algumas violências, mas não tão próximo da comunidade. Casos de tráfico de drogas, assaltos e sequestro. Então a gente está meio que impedido de ir e vir, sair da comunidade e nos mantermos unidos e organizados, nos respeitando e respeitando nossas tradições, é o que nos mostram que essas autoridades possam cumprir os requisitos do protocolo de consulta elaborado de acordo com a Convenção 69 que a comunidade defende. Todo esse processo das entrevistas, do acompanhamento do que está acontecendo, dos enfrentamentos dentro do território, nos remete nessa visão de como se vê o território daqui a 10 anos, né? A gente, na maior parte, se falava de um território autônomo, um território onde as pessoas possam ir e vir sem minimamente risco, onde as pessoas elas possam ter o direito de acessar todas as políticas. E então isso nos trouxe uma união, né? Nos reforçou ainda mais essa união. Hoje a gente criou um protocolo de, de segurança interno. Na sua maioria, ninguém sai da comunidade sozinho, sempre em grupos, mesmo que seja só para acompanhar quem vai precisar sair e voltar. Isso fortalece a união da comunidade e também essa certeza que a gente quer ter daqui a 10 anos, né? Como a gente quer ver o território daqui a 10 anos. E foi muito desafiador estar aplicando esses questionários, por ser dessa comunidade, por estar vivendo, por sempre ter vivido todos esses enfrentamentos, mas é um conhecimento que eu vou levar para minha vivência quanto graduanda da área que eu escolhi e trabalhar tanto com o meu território quanto com outros iguais a mim. Então é só agradecer, né, pela paciência, pela contribuição de todos, pela ajuda e por tudo. Gratidão.